Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Queridos, abram por favor a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 7. Hoje vamos considerar os versos de 25 a 28, na sequência da série de exposições. Iniciarei com uma breve introdução. Fingir que as circunstâncias não existem ou não são capazes de nos influenciar é uma grande tolice e não deve ser o padrão para os crentes. O crente não deve ser um alienado que vive em seu mundinho pessoal e fechado ou em seu grupinho alheio à realidade. Geralmente é assim que as produções de mídia nacionais, como novelas, retratam os evangélicos como pessoas ignorantes cuja fé é marcada por uma cegueira intelectual e um distanciamento da realidade. Esse tipo de caricatura é uma falácia conhecida, que chamamos de falácia do espantalho. Muito obrigado. Falácia do espantalho. Essa falácia é aquela em que se cria uma figura ridícula daquilo que queremos atacar, e então passamos a atacar a figura e não a realidade. Geralmente, essa visão deturpada e ridicularizada do cristianismo, que é atacada no debate público, não é o verdadeiro cristianismo, mas um espantalho, uma figura imaginada do cristianismo, que muitas vezes, infelizmente, nós mesmos compramos e podemos achar até engraçado. Um exemplo do que eu estou dizendo é o caso do meme famoso do senhor Raimundo da Carroça. Se você pode não conhecer o nome do camarada, mas você já ouviu esse meme. É um meme em que um senhor do interior bem caipira diz assim, abre aspas, uma coisa difícil é ser evangélico. Não pode mentir, não pode roubar, não pode enrolar ninguém, não pode assistir televisão, não pode assistir novela, não pode jogar e ainda corre o risco de ir para o inferno. Fecha aspas. Isso, ao que esse senhor se refere, na verdade não é cristianismo, mas uma imagem deturpada do verdadeiro cristianismo. Mas ainda assim é sucesso, até mesmo entre os cristãos. Eu creio que não foi a intenção do seu Raimundo da Carroça perverter o cristianismo. Provavelmente ele agiu com base em ignorância. Entretanto, muitos podem ver esse vídeo e concluir que é isso mesmo que significa ser evangélico. No texto que vamos considerar hoje, Paulo vai mostrar uma realidade muito diferente, na qual os verdadeiros cristãos precisam agir sabiamente, interpretando inteligentemente a realidade e se adaptando naquilo que não é pecaminoso. O crente é chamado à sabedoria e não à alienação, como nós vamos ver no texto finalmente, em 1 Coríntios capítulo 7, versos 25 a 28. Diz assim a palavra do Senhor. Quantas pessoas virgens, eu leio na NVI, quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado, não procure separar-se. Está solteiro, não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nos ensina por meio dela nesta noite, apesar de mim, Senhor, sabedoria do alto, Pai. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém.
com o intuito de conformar a vida da igreja de Corinto, a santidade para a qual eles foram chamados, como Paulo revela lá em 1 Coríntios 1:2, ele começa desde o capítulo 1 a enfrentar vários problemas. E do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 11, Paulo enfrenta o problema de comportamento partidário, de grupinhos que se formavam dentro da igreja, um caso de incesto, um problema de irmãos que processavam os outros, etc. Então, a partir do verso 12 do capítulo 6 até o 20, Paulo volta sua atenção principal para a imoralidade sexual e aconselha aos crentes da igreja de Corinto a fugirem da imoralidade sexual, ensinando que eles deveriam fazer isso por 3 razões específicas que eu tenho repetido nos últimos cultos, porque é importante para a compreensão de onde nós estamos ainda no capítulo 7. Por que o crente deve fugir da imoralidade sexual? Porque o corpo do crente é unido ao corpo de Cristo, porque o crente é habitado pelo Espírito Santo e porque o crente foi comprado por um alto preço, o sacrifício de Cristo Jesus. Como consequência dessas verdades, então, o meu e o seu corpo, de quem está em Cristo, deve servir para a glória de Deus, como Paulo diz em 1 Coríntios 6:20, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Como meio de glorificar a Deus, então, com seus corpos, Paulo apresenta o casamento como uma resposta adequada para os cristãos viverem a sexualidade de forma agradável a Deus, para que a sexualidade não seja imoral, ou seja, apenas a única forma de se viver a sexualidade para agradar a Deus, que é dentro do matrimônio, do casamento heterossexual. E aí, no capítulo 7, que é o capítulo focado no casamento, que no capítulo que estamos, no verso 1 ao 16, Paulo dá uma série de ensinos que nós estudamos aqui sobre a instituição do casamento. E nas últimas mensagens, nos versos 17 a 24, vimos que Paulo se distancia um pouco dessa mensagem específica do casamento e faz uma digressão. Ele destaca um importante ensino geral, que é de que nós, cristãos, somos chamados para glorificar a Deus, independente da condição em que nós estamos. Se somos casados, devemos glorificar a Deus. Se somos solteiros, devemos glorificar a Deus. Se somos escravos, devemos glorificar a Deus. Se somos senhores, de escravos, devemos glorificar a Deus. Se somos judeus, devemos glorificar a Deus. Se somos gentios, devemos glorificar a Deus. Esse é um ensino geral que Paulo faz nessa digressão nos versos 17 a 24. Em suma, o que Paulo está querendo dizer é que quando você se converte ao Senhor, a sua vida, a partir de onde você estiver, você deve usar para a glória de Deus. Hoje, vamos ver o que Paulo vai fazer depois dessa digressão. Depois que ele ensinou esse ensino geral, Paulo volta a abordar o assunto central do capítulo 7, o casamento, para destacar, nos versos que vamos considerar hoje, como os crentes podem agir em meio a situações adversas. O primeiro ponto que eu nomeei é um conselho confiável. Um conselho confiável. Está lá no verso 25 do capítulo 7, que eu vou ler novamente. Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Se a sua Bíblia, na versão revista e atualizada, muito provavelmente no início está escrito assim, quanto às virgens. E aí pode dar uma impressão errada do texto, mas eu vou explicar aqui na sequência. Nós sabemos que Paulo já respondeu perguntas sobre os direitos conjugais dos solteiros em caso de divórcio, em caso de casamento misto, como nós abordamos aqui nos versos 1 a 16 deste mesmo capítulo. Porém, agora Paulo vai abordar algumas perguntas enviadas para ele da parte da igreja de Corinto, especialmente relacionadas
a virgindade ou a solteirice, ao casamento e ao serviço do Senhor? Essas perguntas Paulo vai começar a responder a partir do verso que nós vamos considerar hoje, dos versos. Assim, respondendo à primeira pergunta, Paulo diz: quanto às pessoas virgens, lá no início do verso 25. Note que Paulo não explica aqui o sentido da palavra virgens, mas é provável que ele tenha em mente o próprio estado da virgindade que nós conhecemos, ou seja, a condição daquele que nunca teve relações sexuais. Há muita discussão nessa passagem sobre a que grupo Paulo estava se dirigindo especificamente. A primeira impressão é que Paulo se refere apenas a moças virgens. No entanto, o termo grego traduzido como virgem, partenos, pode designar homens também. Nesse caso, então, Paulo estaria se referindo a pessoas virgens de ambos os sexos, como a NVI já traduz, como eu li aqui na versão que eu estou usando. Inclusive, para você observar como esse termo pode ser utilizado se referindo a homens também, você pode ler Apocalipse, capítulo 14, verso 4. Acho que vale a pena você dar uma folheada aí na sua Bíblia, lá para o final. Apocalipse 14, verso 4. Olha que interessante. Olha o que diz a palavra do Senhor. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos. Olha aqui. Esses que não se contaminaram com as mulheres, pois eles se conservaram partenos. Ou seja, aqui o João está usando a mesma palavra que lá está traduzido como virgens, mas se referindo a homens. Outro argumento favorável é o fato de que, pode voltar para o nosso texto, é o fato de que na sequência do nosso texto, Paulo vai direcionar os seus conselhos tanto para homens quanto para mulheres solteiras, ou homens e mulheres virgens, como no verso 27b, quando ele diz: está solteiro, não procure esposa. É claro que aí ele está se referindo a um homem solteiro, a um homem virgem. E no verso 28b, ele diz: se uma virgem, e aqui se referindo a uma moça virgem, a uma moça solteira, se uma virgem se casar, também não comete pecado. Dito isto, estabelecemos então que Paulo se dirige a pessoas virgens de ambos os sexos. É possível que as pessoas, os jovens solteiros, moças e rapazes, estavam hesitantes na igreja de Corinto quanto ao casamento, por duas razões. A primeira, pela interpretação errada que fizeram ali na igreja de Corinto, quanto ao como fugir da imoralidade sexual. Nós já tratamos disso aqui, está lá no verso 1 do capítulo 7. Quanto aos assuntos que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. E eu expliquei que essa frase, é bom que o homem não toque em mulher, nas melhores traduções ela vem entre aspas, porque o que Paulo está dizendo não é um comando, ele está se referindo a algo que se dizia na igreja de Corinto. E aí, esse dizer da igreja de Corinto demonstrava a reação deles numa tentativa de fugir da imoralidade. Homens casados, quando se convertiam a Cristo e foram expostos ao ensino de que o crente deve fugir da imoralidade sexual, o que eles faziam? Não queriam mais ter relações com as suas esposas sexualmente. Nós vimos isso aqui. E Paulo diz: não, vocês entenderam errado. Você deve cumprir as suas obrigações matrimoniais, inclusive sexuais, dentro do casamento. Mas esse entendimento equivocado circulava ali na igreja de Corinto. Então, essa era uma das razões pela quais os jovens virgens ou jovens solteiros estariam reticentes quanto à instituição do casamento. E a segunda razão é o que está aí no verso 26.
no iniciozinho, por causa dos problemas atuais. Diante dessas circunstâncias, dessas duas situações, a segunda eu vou tratar melhor depois, a igreja tinha dúvidas sobre qual deveria ser o proceder dos virgens em relação ao matrimônio. A resposta de Paulo na sequência inicia de uma forma curiosa. Paulo diz: não tem o mandamento do Senhor. Com essa frase, Paulo quer dizer que não possui nenhum comando específico no Antigo Testamento quanto a isso, assim como não tem nenhum ensino conhecido do Senhor Jesus que ele pudesse citar, como ele já citou nesse capítulo. Assim, Paulo, então, ele não vai usar nenhum comando do Antigo Testamento, nem vai usar um ensino, citar o ensino de Cristo, mas ele vai aconselhar a igreja, porque ele era um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo de Deus e por isso podia aconselhar os irmãos, porque como ele diz na sequência do verso 26, olha aí, dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Isso não é no verso 26, é no verso 25. Ele diz: dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. É interessante notar que aqui Paulo não vai estabelecer uma ordem, um comando, um imperativo, como ele não tinha problema nenhum em fazer. Nós sabemos disso, qualquer um que já leu um capítulo de qualquer carta de Paulo sabe que ele estabelece comandos, ele é um apóstolo do Senhor Jesus. Mas agora, Paulo não vai fazer isso. O que ele vai compartilhar com a igreja na sequência é um conselho de sabedoria. É isso que Paulo vai fazer. Conselho esse que está fundamentado, acima de tudo, na misericórdia de Deus, derramada sobre ele, que o chamou para ser apóstolo e que por isso o torna digno de confiança. É isso que Paulo está dizendo. Nós sabemos que foi Cristo que chamou Paulo para ser apóstolo e que concedeu a Paulo vários dons. E Paulo empregava esses dons para servir aos seguidores de Cristo, a igreja. Porém, tudo isso aqui é uma lição para mim e para você, tudo isso fruto da misericórdia de Deus. Não havia um mérito específico no apóstolo Paulo. Pelo contrário, ele destaca inúmeras vezes que ele era o pior dos pecadores. No entanto, por misericórdia de Deus, ele foi chamado para apóstolo. Como está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 e 13. Abra aí na sua Bíblia, esse texto é importantíssimo enquanto eu tomo essa água aqui. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo capítulo 1, versos 12 e 13. Dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, aí está aqui a razão pela qual Paulo poderia ser apóstolo, mas alcancei misericórdia. Porque o apostolado de Paulo era de origem divina, então a sabedoria de Paulo era digna de confiança, até mesmo para aconselhar questões complexas como estas que estamos considerando. E aqui já tem algumas lições para mim e para você. Deus nos dá em sua palavra uma forma de viver. Nela encontramos conselhos valorosos para todas as áreas da vida. Não existe, não se engane, não existe um campo na vida, especialmente dos crentes, cujo conselho divino não alcance. Na palavra de Deus você vai encontrar conselhos sobre com quem deve namorar, com quem não deve namorar, com quem você deve buscar casar-se, com quem você não deve buscar casar-se, qual emprego aceitar, qual emprego recusar, que curso escolher na faculdade, como tratar seu marido ou esposa, como educar filhos, que séries de streams e etc. assistir, que séries não assistir. Se você buscar sinceramente, você vai encontrar princípios e direção na Bíblia sobre isso e sobre todas as demais coisas importantes na vida do crente. Então,
Não se engane, não vai ter um capítulo de Paulo escrevendo sobre assistir, que tipo de série assistir. Não é disso que eu estou falando. Mas aqui mesmo em Corinto, quando ele diz assim, fuja da imoralidade sexual, você vai assistir algo que tenta você para a imoralidade sexual? Não. Está aí um princípio importantíssimo para definir que tipo de série eu e você podemos ver. De tudo a Bíblia trata, meus irmãos. Agora, é possível que muitas vezes nós tenhamos dificuldades em extrair esses princípios, dependendo muito, às vezes, da maturidade espiritual, a maturidade cristã de cada um, extrair esses princípios e trazer isso para algo prático, algo que eu consiga enxergar no meu dia a dia, no ordinário, como eu devo fazer. Por isso, eu aconselho os irmãos, peça conselho a cristãos maduros, como eu vou dizer mais na frente, peça conselhos aos seus pastores. Os seus pastores, se você é aqui dessa igreja ou se você é de outra igreja, os seus pastores estão onde estão da mesma forma como Paulo. Não quero dizer que nós somos igual a Paulo, tá? Mas nós estamos pela mesma razão de Paulo, pela misericórdia de Deus. Então, pela misericórdia de Deus, Deus nos separou neste tempo para aconselhar vocês. Ainda que nós não saibamos de tudo, vamos ajudar nessa busca na palavra do Senhor para que você encontre direção. Aproveite a oportunidade e antes ore por nós, para que o Senhor derrame graça e misericórdia, para que nós possamos, por causa dele e para ele, fazer isso da melhor forma possível. Segundo ponto. Um bom conselho, versos 26 e 27. Diz assim, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Agora que estabelecemos a quem Paulo se dirige, jovens, solteiros, virgens de ambos os sexos, vamos analisar o conteúdo do conselho apostólico. Porém, note que no início do verso, há uma condição, do verso 26, há uma condição para justificar o conselho, condição que eu já li, por causa dos problemas atuais. A que problemas Paulo se refere aí nesse texto? Qual era a crise que afligia a comunidade cristã em Corinto? Normalmente, os estudiosos afirmam 3 possibilidades para o que seriam esses problemas. A primeira, uma dificuldade específica que atingiu a igreja de Corinto, talvez uma epidemia local, um surto local, que fez com que eles ficassem fracos, doentes e moribundos, como especialmente por perverterem a ceia do Senhor, como nós lemos em 1 Coríntios, verso 11, 30. A segunda opção é que Paulo está se referindo à perseguição que os cristãos normalmente sofriam e sofreriam no período, no que a Bíblia chama de últimos dias. Se você não sabe o que significa os últimos dias, é o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Nós estamos nos últimos dias. No entanto, não parece ser esse o caso, uma vez que Paulo escreveu cartas para várias igrejas e sempre teve consciência de um aumento da perseguição cristã no seu contexto, mas nunca ensinou, por causa disso, que os crentes não deveriam se casar. Pelo contrário, quando escreveu para Timóteo, Paulo incentivou a defesa do casamento mesmo em meio a perseguições, como você lê em 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 a 13. 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 a 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Está aqui. Quando ele está se referindo aos últimos tempos, ele está falando desse período que eu falei, mas é possível que Paulo tenha uma visão mais próxima do final, onde muitos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios.
E aí ele vai continuar explicando o contexto. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Aí está aqui, e proíbem o casamento. Isso aqui Paulo está falando de forma negativa, mas o que ele quer dizer é que mesmo nos últimos tempos, onde as coisas começam a se acirrar e piorar para os cristãos, a proibição do casamento não deve ser, continua sendo doutrina de demônio, não é divino, não vem da parte de Deus. Tá, então é possível que não tenha sido um surto. É possível que não tenha, eu creio que certamente não está falando aqui de perseguição. Então, a terceira opção me parece a mais razoável. E que ela defende de que houve uma crise de fome nos arredores gregos que estava aplacando a região, especialmente os mais pobres. Isso faz todo sentido, uma vez que uma pessoa solteira pode suportar a dureza de um tempo de escassez bem melhor do que um marido ou pais que naquele contexto tinham a responsabilidade, não só naquele contexto, mas tem a responsabilidade de prover diariamente para a sua família. Inclusive, esse problema de escassez, de pobreza, de crise econômica ali na época e alimentar, também pode guardar relação com a dificuldade da realização da ceia pela igreja de Corinto. Pois quando Paulo informa sobre o erro na prática da realização da ceia ali em Corinto, ele cita a condição de fome dos mais pobres, como você lê em 1 Coríntios capítulo 11, verso 21. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Qual era o contexto aqui para você entender? A ceia na igreja primitiva não era como nós fazemos hoje, tá certo? Ela era uma reunião de irmãos que levavam refeições e participavam ali de uma adoração comunitária e depois compartilhavam os alimentos, um jantar, talvez um almoço, etc. Só que o que acontecia ali na igreja de Corinto, é por isso que Paulo precisa corrigir. Qual era o problema que Paulo precisava corrigir ali na igreja de Corinto? Muitos irmãos, especialmente os mais ricos, que não tinham tantas obrigações com o trabalho, eles iam cedo para as reuniões, levavam seu quinhão, a sua porção da comida e não esperavam ninguém. Aí comiam tudo. Os pobres que enfrentavam dificuldades, que tinham talvez uma jornada de trabalho mais longa, quando chegavam nessas reuniões de amor, nessas reuniões de compartilhamento da ceia, ali a comida já estava escassa. Os ricos já estavam se embriagando no vinho, que também é outro problema, e os pobres estavam com fome. Então é possível, muito provável, que ali viveu-se um momento de crise, de escassez alimentar. Essa terceira opção me parece melhor, pois nós sabemos que a incapacidade para suprir as necessidades da família deve ser causa de adiamento, por exemplo, de um possível casamento. É nesse contexto de crise que Paulo aconselha: é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Aí agora a cabeça vira, né? Pastor, mas o senhor está falando numa direção, agora o conselho de Paulo começa em outra. Ele está falando que quem está casado não deve separar-se. Isso aqui é um detalhe muito importante para mim e para você observarmos. Paulo destaca primeiramente, por uma razão, a importância da manutenção dos laços matrimoniais. Por que Paulo faz isso? Para destacar que mesmo em crise, ou fome, ou doença, ou perseguição, ou na pobreza, ou na riqueza, ou na saúde, ou na doença, se você está casado, não procure se separar. A norma, a regra, a instituição do casamento, a norma e a regra, ela é superior às condições ao redor. O ponto é que mesmo em condições difíceis,
os votos matrimoniais precisam ser mantidos. Agora, na segunda parte do conselho, que é o que mais nos interessa no tema de hoje, lemos um conselho de sabedoria aos solteiros, aos homens especificamente virgens aqui. Para esses, em vista do contexto específico de escassez alimentar, Paulo diz: está solteiro, não procure esposa. O que Paulo está aconselhando aos homens solteiros é para que estes não firmem um compromisso de casamento em um tempo de situação econômica opressiva, que eles não teriam condições de suprir as necessidades de sua família. E aqui há lições para mim e para você. Primeiro, eu já disse, as circunstâncias não são causas para dissolução de casamento, porque mesmo em meio à grande dificuldade, os votos matrimoniais devem durar até que a morte os separe. Marcos 10, 9. É por isso que nós falamos isso em toda cerimônia, se repete, como eu já disse, quer na saúde, na pobreza, na riqueza, na doença, e etc. E etc. O que o Senhor uniu, não separe o homem. Isso porque, meu irmão, minha irmã, essa lição é muito importante. Jovens aí, que querem um dia casar, eu imagino que todos que não são casados querem um dia casar, devem querer casar. A finalidade do casamento não é o conforto. A finalidade do casamento não é a alegria. Se você já ouviu isso, já deve ter escutado muitas vezes, que uma razão para se casar é ser feliz. Isso é uma mentira e antibíblico. A razão principal para o casamento é espelhar a Deus e glorificar o Senhor. Nós casamos, acima de tudo, buscando fazer a vontade de Deus. É por isso que o crente tende, via de regra, a ter casamentos duradouros. Porque mesmo quando ele não está feliz, mesmo quando as coisas não estão boas, ele permanece firme nos laços matrimoniais, porque o seu objetivo acima de tudo é obedecer e agradar a Deus. Aí fora é o completo oposto, é por isso que tem tanto divórcio. Porque quando a crise vem, e a crise vem em todos os casamentos, não se engane. O casamento, como a vida, ela é cheia de altos e baixos. E quando a crise vem, se o camarada que casou, cujo objetivo principal era ser feliz, quando a crise vem e ele não está feliz, qual é a solução lógica? É separar. Se o casamento serve para a minha felicidade e eu não estou feliz no casamento, eu devo separar. Então, fique com essa lição para você, muito importante. Nós não casamos para ser felizes. Graças a Deus, que é rico em misericórdia, concede muita bondade e derrama graça de forma que o casal goza de muitas felicidades. Eu sou muito feliz no meu casamento, porque Deus é bondoso conosco, não é por causa de mim, não é por causa da minha esposa, mas porque Deus é bondoso conosco. Eu sou muito mais feliz casado do que quando eu era solteiro. Só que não é esse o fundamento principal, não é isso que deve sustentar os nossos relacionamentos, e sim a glória de Deus, buscar a glória de Deus. Nós, em nosso contexto, muito provavelmente não experimentamos as provações que Paulo tinha em mente, ali quando escreveu para a igreja de Corinto. Porém, aprendemos aqui que há um princípio de independência financeira que é necessário para quem quer casar e, consequentemente, me escute, é necessário para quem quer namorar. Porque o namoro não é um parque de diversão gospel. O namoro é o meio pelo qual você está caminhando para o casamento. Então, por mais que você comece um relacionamento de namoro, você ainda não tenha totalmente independência financeira, a partir dali você deve buscar isso. Porque você só pode casar quando você tiver condições de se sustentar, especialmente o marido, a quem possui o dever de ser provedor. O rapaz, você só deve casar se você tiver condições de sustentar a sua família. É por isso que quando chega adolescente, é lindo. Uma vez uma adolescente de 14 anos queria namorar. Aí ela fez assim,
pastor, eu queria saber se eu posso namorar. Eu disse, é claro que não. É claro que tu está na escola. Tu não está trabalhando para ter independência. Tu está dando prejuízo para o teu espaço até hoje. Prejuízo não, investimento. Então, meus queridos, então se você tem 14, 15, 18, até 18, se não trabalha ainda, se você não está caminhando ou pretende caminhar na busca da sua independência financeira, então você ainda não está pronto para casar. Porque o casamento não é um parque de diversão. Você casa, no outro mês chega o boleto. E casar para morar com os pais, nem pensar. Deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, meus queridos, casar é uma coisa séria. Quer casar-se? Pois trabalhe. Este é um ensino, é o princípio por trás do ensino de Paulo aqui. Claro que ali a dificuldade daqueles irmãos não era porque eles não queriam trabalhar. Era um tempo de escassez. Então ele diz assim, olha, considerando esse tempo de escassez, é melhor vocês não casarem. Tá certo? Vimos aqui, no entanto, é interessante como Paulo, eu já falei isso, mas agora vamos aplicar esse princípio em outra área, como circunstâncias nunca são desculpas para o pecado. Ele diz lá que quem está casado não deve se separar, mesmo em condição de escassez. Porque mesmo que nós estejamos fora do mundo, devemos, na medida da sabedoria bíblica, tomar decisões compatíveis com a realidade, mas nunca a ponto de pecar. Vou dar um exemplo da lógica, não é exatamente aplicável, é só uma ilustração. Comprar um bom celular é pecado? Não, eu creio que não. Meu celular eu creio que é bom. Eu não acho que seja pecado comprar um bom celular. Mas se eu estou desempregado, eu devo fazer uma dívida no cartão de crédito para comprar um bom celular? É claro que não também. Essa é a lógica. Paulo quer ensinar sabedoria aqui. É por isso que eu digo para adolescentes que não devem namorar ainda. Porque não tem nem perspectiva do casamento chegar. Não tem nem perspectiva de ter uma independência financeira. Terceiro ponto. Um conselho amoroso. Está lá no verso 28. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aquele que se casarem, enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los. Neste verso, confirmamos que as orientações dos versos anteriores não eram um imperativo, não eram uma ordem, mas um conselho de sabedoria. Paulo não quis e nem poderia restringir com mandamentos a instituição divina do casamento. Mas o que ele quis foi aconselhar os jovens solteiros na igreja que não se casassem durante um período de grande crise, possivelmente um período de escassez alimentar. Isso fica claro pela justificativa que o apóstolo dá já no início do verso 28. Olha, em outras palavras, Paulo está dizendo isso, eu estou aconselhando para vocês isso. Mas se vocês casarem ainda assim, não é pecado. E mesmo se uma moça se casar nessa condição, também não é pecado. É um conselho de sabedoria. Paulo já havia orientado aos jovens que não eram celibatários, ou seja, que não receberam o dom de não sentir atração pelo sexo oposto. Paulo já havia os orientado a buscarem o casamento, lá no verso 9 do capítulo 7. Se vocês não conseguem se controlar, devem casar-se. E aqui é um comando, é uma ordem. O que Paulo está aconselhando é aguardar a solução do momento presente de escassez e de dificuldade. Logo, não faz nenhum sentido entender como uma proibição do apóstolo para o casamento, mas sim um conselho de prudência para os jovens virgens ou solteiros ali daquela época. Mas, se eles resolvessem ainda assim casar, não seria pecado. E na sequência, Paulo apresenta o fundamento do conselho. E é lindo isso aqui, meu irmão, minha irmã.
o fundamento, a razão pela qual Paulo dá este conselho é o amor pastoral e paternal do apóstolo por suas ovelhas. E eu estava pensando, quando eu cheguei no estacionamento, estava vindo, me ver essa parte do sermão na mente, e eu não tinha escrito aqui, mas é interessante. E esse amor pastoral e paternal do apóstolo para com as suas ovelhas reflete nada mais do que o amor do Pai, o amor do Senhor para com os seus filhos. Por isso que o apóstolo dá esse conselho, é pensando no bem. É o que ele diz na sequência do texto: aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Por causa das muitas dificuldades, como um bom pastor, dificuldade contextual daquele momento. Por causa das muitas dificuldades, como um bom pastor, Paulo expressa o desejo em amor de poder protegê-los da aflição, da instabilidade. Como ele diz, eu gostaria de poupá-los disso. E aqui, algumas lições para mim e para você. Ouça o conselho daqueles que amam vocês. Ouçam o conselho dos pastores. Tanto o conselho quando você vai lá no gabinete, às vezes é um conselho no corredor, às vezes é um conselho daqui de cima. Isso aqui que eu estou falando é aconselhando de outra forma, mas também. Ouça o conselho. Nós, pastores, meus irmãos, temos responsabilidade pelas vossas almas e vamos prestar contas por elas. Não sou eu que diz, é a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 13, verso 17 diz: obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Ouça o conselho dos pais piedosos. Você tem um pai, uma mãe piedoso, ouça os conselhos. Muitas das vezes, esses conselhos são para a sua proteção. Ele sabe as dificuldades se você andar na outra direção. Às vezes porque eles já experimentaram essas dificuldades. Às vezes só porque eles já viveram um pouco mais, têm uma maturidade cristã maior do que a sua, eles sabem qual é o melhor caminho para você sofrer menos. Era isso que Paulo queria. Não casem ainda se você é jovem, solteiro aqui. Espere um pouco. Espere. Em tempos de dificuldades, não faça isso. Peça conselhos a cristãos maduros e, principalmente, evite conselhos de descrente. A pior coisa que um jovem, um casal, uma pessoa, um crente pode fazer é procurar conselho para a sua vida com descrente. Ele não enxerga, ele não pode, não é que nem que ele queira. O descrente não pode enxergar a realidade como você enxerga se você está em Cristo. Ele não tem nenhum compromisso com a glória de Deus. Ele não tem nenhum compromisso com a sua alma, com a sua salvação. Ele não tem nenhum compromisso com o que o Senhor espera de nós. Eu não estou dizendo que não pode existir sabedoria. Agostinho dizia que toda verdade procede de Deus. Eu não estou dizendo que os ímpios não são capazes de produzir verdade. Eu não estou dizendo isso. Mas das coisas relativas à vida, a matrimônio, a relacionamento, das coisas de forma geral, das coisas que você sabe que toca ali a vontade do Senhor, não peça conselho para ímpios. Porque senão você pode ouvir aquele conselho clássico, por exemplo, dos casados. Sábio. Mas aqui não é uma verdade, é uma mentira. Mas para o mundo é sábio. Abre aspas. Não está feliz? Separa. Fecha aspas. É um conselho muito comum. Se você já assistiu alguma comédia romântica na sua vida, você sabe que o enredo é padrão. Da grande parte delas. Tem um rapaz, ou um homem ou uma mulher, que tem um casamento infeliz e que se apaixona por um príncipe encantado fora do casamento. Aí sempre tem um amigo ou uma amiga que vem e aconselha: busque a sua felicidade acima de todas as coisas. É esse tipo de conselho que você deve evitar. Qual é o conselho da palavra de Deus?
Qual é o conselho da palavra de Deus? Se está casado, não separa. Se não tem trabalho, não tem emprego, vai te ajeitar primeiro para depois procurar casamento. É simples. Por quê? Porque o objetivo principal, lembra lá na introdução, da minha vida, da sua vida, não é o mesmo das pessoas do mundo. O nosso objetivo, acima de tudo, é glorificar a Deus em nossos corpos. Ou seja, é glorificar a Deus com a nossa vida. Concluindo, interessante ver como, diferente do que disse o seu Raimundo da carroça, a palavra de Deus não é apenas um conjunto de regras, mas acima de tudo um livro de sabedoria, para que vivamos uma vida plena e agradável a Deus mesmo em meio às dificuldades. Lembrem, nem tudo na vida do crente é sobre se é pecado ou não é pecado, mas também é sobre o que é sábio e o que não é sábio, sobre o que convém, sobre o que não convém, e principalmente sobre o que mais glorifica o nome do Senhor. Levem sua caminhada cristã sobre o prisma fundamental da busca da glória de Deus. Afinal, essa é a razão pela qual nós fomos criados. Pois se você buscar sinceramente glorificar a Deus, em cada passo da sua vida, conforme a palavra dele, você não vai pecar habitualmente. Não quer dizer que não vai cair de pecado, mas não vai viver conformado com o pecado. Você vai fazer o que convém e não o que não convém. E com certeza viverá com muita sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.